Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Eu sou Elias Luiz, escritor, fotógrafo, guia no Tour do Mont Blanc e editor do Extremos. Hoje volto a conversar com a Milene Madlina, que está atravessando a Pacific Crest Trail a pé. E esse é o nosso quarto podcast. Bom, vamos falar com ela. Oi, Milene, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia. E aí, como tá? Quantas milhas já se foram? 904! Nossa, é muita coisa. Sim. Ó, esse é o quarto podcast. Acho que no terceiro a gente tava em quantas milhas? Eu tenho aqui, acho que tava próximo de 600, tá? Acho que tava 500 e Acho pouco. que sim, faz sentido, eu acho que era isso mesmo. Passa rápido, né? Eu até tava falando isso com um amigo outro dia, que agora parece que depois que a gente começou a pegar o ritmo, que as 100 milhas parece que não é nada mais, sabe? Assim, passa rápido. O tempo voa. Bom, passa rápido aqui pra gente, pra você. Também passa rápido, sim. A verdade é que passa rápido. Ó, 904 milhas são 1.454 quilômetros. É muita coisa. Eu nunca caminhei tudo isso de uma vez. É muito louco de pensar. Eu também não. Primeira vez. Verdade, verdade. Bom, onde a gente parou? A gente parou no deserto? Tava quase saindo do deserto ou ainda faltava muito? Sim, isso. Quando a gente se falou, eu tava em Tehachapi, que é uma cidade que eu acho que era mais ou menos 150 milhas antes de terminar o deserto. E aí, depois disso, eu completei, né, as 700 milhas, que são as suas primeiras, a primeira parte, né, da trilha em si, que é o deserto, né, literalmente. Então, de 700 para frente é quando a gente entra na cordilheira, né, da Sierra Nevada, as montanhas, né, e eu tava super animada, eu lembro que eu tava super animada pra chegar nessa parte. Então, dia 3 de junho foi quando eu entrei, eu cheguei em Kennedy Meadows, que é uma área, não é nem uma cidade, nem nada, é só uma área mesmo, assim, tipo, imagina um bar, sabe esses bar de beira de estrada, ou algo assim, e a trilha passa ali perto. Na verdade tem alguns bares e lojas e tudo, mas não é considerado bem uma cidade, e de 52 dias no deserto. Ah, brincadeira, hein? Eu sempre pensei na PCT, que pra mim seria, acho que a parte mais dura seria o deserto. Eu sei que as montanhas agora nevadas, fisicamente, deve também puxar muito, né? Mas como foi o deserto pra você? Então, foi difícil, sim. Eu acho que foi o que eu esperava, na verdade. Eu acho que não foi nem mais difícil nem mais fácil do que eu esperava. Foi literalmente assim, em relação à dificuldade física e mental, era o que eu esperava. Só que eu acho que o cenário que foi um pouco diferente do que eu esperava. Eu esperava que fosse mais menos. Como que eu falo? Talvez menos subida e descida, sabe? Eu esperava que fosse Ah, mais tá. reto. Mais Sabe? plano. Mais plano, não reto, mais plano. Eu esperava que fosse um pouco mais plano, mas acabou que a gente teve. Tem bastante. Não montanhas muito altas lá, mas bastante. Morros. Morros, acho que eu diria morros, talvez, que né, mais inclinado, assim. Eu acho que teve mais do que eu esperava, com certeza. E, claro, assim, o calor também, principalmente nas 2 últimas semanas, que é quando começou a esquentar mais, que foi um pouco mais difícil de lidar. E também foi quando, eu até comentei, acho que na nossa última conversa, que era quando eu tava tendo que carregar mais água por mais tempo, né? Então eu tinha que carregar, tipo, sei lá, 3 a 4 litros de água por vez. Então, isso dificultou um pouquinho mais, né, ter que fazer isso com mochila mais pesada no calor, mas eu gostei muito do deserto, na verdade, assim, muita gente... No final eu tava
naquela mentalidade de tipo, nossa, eu só quero terminar, só quero chegar lá e terminar o deserto, já tô pronta, sabe, já deu de deserto pra mim. E isso acontece com muita gente, na verdade, assim, que o pessoal sempre não é uma parte muito favorita, sabe, assim, Sim. de muita gente. Mas eu gostei, eu acho que todas as partes dessa trilha, né, quando é uma trilha longa nesse sentido, que passa por vários tipos de, é, é, sei lá, é, montanhas, deserto, floresta, né, vários ecossistemas, eu acho que cada um tem uma dificuldade diferente, sabe, assim, Uhum. coisas boas e coisas ruins, nos dois sentidos, em todas as partes. Então, eu acho que, pra mim, a mentalidade que eu tento ter é de aproveitar o máximo que eu posso e aproveitar o que é bom, né, naquele sentido, e o que for de dificuldade de tentar tirar o melhor que eu posso daquilo ali, sabe? Então, Uhum. o calor foi difícil, mas eu tentava fazer o que eu podia, por exemplo, para acordar mais cedo e fazer quantas milhas que eu pudesse antes que esquentasse muito. Aí eu descansava durante o meio do dia, tentava achar alguma sombra ou algo do tipo, às vezes tirava uma soneca e aí caminhava à tarde, por exemplo, até, sei lá, 7, 8 horas da noite, que é quando a gente ainda tem um pouquinho de luz do dia, mas, né, já tá mais fresco, já não tava tão quente. Então eu tentava fazer o melhor que eu podia pra não me sentir sobrecarregada também mentalmente, sabe? Então, eu gostei muito do deserto, sim, eu aproveitei bastante, eu acho que foi bem legal. 52 dias foram, com certeza, é muito tempo. Então, eu tenho, assim, um lugarzinho, assim, guardado no meu coração pro deserto. Não tem como arrancar mais. Depois de 52 dias, tá Não. incrustado aí. Eu acho que é importante fazer isso, sabe? Eu acho que, é, e de novo, eu não vim aqui achando que ia ser fácil, sabe? Assim, eu Uhum. vim pra enfrentar o, o que tava me esperando. Então, a gente tem que ser dessa forma, né? Tentar levar tudo pra um lado que faça a nossa vida um pouquinho mais fácil, né? Ter um pouco mais de paciência, entender que nem tudo é do jeito que ah, a gente quer. E Uhum. também o tempo, né? Né, a gente não tem como controlar a chuva, não tem como controlar calor e tudo mais. Então, tentar levar o nosso da melhor forma possível, né? Sim. Kennedy Meadows já é o começo das Serras Nevadas ou ainda tá longe? Sim, Hum. sim. O Kennedy Meadows é a primeira. É bem eles chamam de. ah, acho que se eu não me engano, eles falam Portal of the Sierras, que é tipo Tá. a entrada das Sierras, né? No sul das Uhum. Sierras. Então, assim que a gente saiu de Kennedy Meadows e começou né, subir a trilha, a gente já estava dentro da Sierra Nevada, né? Na parte sul. E aí você começa a subir as montanhas. Tá, e o que Ainda mudou tem pra assim. isso? Hã? Então, a princípio, assim, nos 2 primeiros dias eu lembro, eu até estava vendo algumas fotos, ontem, dando uma olhada nas minhas fotos, e aí eu lembro que eu pensava, era engraçado, parecia uma transição, assim, realmente, literalmente, assim, da vegetação do deserto para a vegetação das montanhas, né, que é alpine, né, que geralmente tem árvores mais altas e é mais fresco, enquanto no deserto, né, é só, assim, na maior parte do tempo tem sei lá, só um matinho, assim, sabe? Baixinho e tudo mais. E parecia que literalmente assim, você podia ver a transição, sabe? Uhum. De vegetação, de vida selvagem também. Comecei a ver menos cobras, Que bom. menos cobras e mais outros tipos de animais, né? Então, é bem legal ver essa transição, foi bem interessante. E além dessa mudança, dessa transição natural, você também teve que se equipar, não é? Sim, sim. Então, em Kennedy Meadows foi quando eu tive que acrescentar alguns equipamentos, né? Porque a gente entra, né, na parte das montanhas, é onde tem mais urso, por exemplo, e a gente é obrigado e também
É obrigado, acho que é obrigado, né? A palavra que eu Obrigado, deveria sim. usar, mas é obrigado e também né, na nossa segurança também de usar o Bear Canister, né? Que é aquele. Eu não sei como porque no Brasil a gente não tem Não isso, eu tem, não acho, né? tem. É como se fosse um baldão, né? Não é um É, balde, né? é tipo um balde mesmo. Isso, é um tubo assim de plástico enorme. E outra, não é pequeno, não, né? Não, é grande. Tem de vários tamanhos, né? Mas Aham. como eu preciso carregar, por exemplo, comida para tipo 7, 8 dias, então eu preciso de um bear canister maior, né? E ele é pesado, sei lá, acho que ele pesa mais de 1 quilo, Nossa. talvez. É bem pesado e você tem que, né, ter ele, até porque, de novo, né, para segurança e porque você é obrigado a carregar. E à noite, quando você vai dormir, você tem que colocar toda a sua comida e tudo que tem cheiro, né? Tipo, até pasta de dente, alguma loção de corpo, protetor solar, o que for, você tem que colocar tudo dentro do Bear Canister e colocar ele longe, assim, um pouquinho, sei lá, em alguma distância, assim, da sua barraca, né? Ah, também incluir o Ice Axe, que é o piquete, né, que você me falou? Isso. É uma piqueta ou machado de neve, né? Piqueta. Isso. Isso. Porque a gente tá atravessando bastante áreas com neve, né? Então é só para proteção mesmo, em caso de se você cair para se prender, para self-arrest. Pra travar, né? Para travar. Eu não tenho muita experiência com isso, que eu não tenho experiência com Uhum. mountaineering, né? Montanhismo, que fala em português, eu acho. Isso. Mas é algo assim a mais para segurança e tudo. Aprendi com algumas pessoas, me ensinaram como que usava. E é isso. Então eu tive que comprar um. E também os micro spikes, né, para colocar no seu sapato, para ajudar, né, na tração, enquanto você tá andando nas áreas com neve. Então, Isso. esse foi os três maiores, assim, principais equipamentos que eu tive que acrescentar, né, Uhum. na minha mochila. O que pesa, né, um pouquinho. Minha mochila tá realmente mais pesada do que estava no deserto. Ah, mas eu tenho usado, então, e é para minha segurança também, então é importante. O Micro Spike é como se fosse um grampão, só que menorzinho, né? E você coloca É. em volta do Uhum, tênis, fica embaixo do tênis, né? Mas ele uhum. abraça por cima, que aí dá tração na neve e você não escorrega. O machado Isso, de gelo, para caso você cair na neve e não descer escorregando, você travar ele e brecar. Ou talvez isso. até de apoio também. O Bear Canister é como se fosse um potão largo, deve ter o quê? Uns 25 centímetros de largura, mais ou menos. E ele vai Eu dentro da acho, sua mochila ou você põe ele pra fora? Depende. Ele cabe dentro da minha mochila. Eu Tá. até nos primeiros dias eu tava levando ele dentro, mas não é muito confortável, sabe? Eu percebi que Isso. seria mais confortável se eu deixasse a minha comida dentro de do meu saco de comida que eu tinha antes e colocar o Bear Canister em cima da minha mochila. E aí, à noite, quando eu termino, né, a minha rotina, eu coloco tudo dentro do Bear Canister e coloco ele longe da minha barraca. Mas geralmente eu carrego ele. Ultimamente eu tenho carregado ele de fora da minha mochila. Tá. Ah, uma dúvida. Isso é que eu não sei mesmo, hein? O Bear Canister, você tem que de pendurar na árvore ou você pode colocar ele em qualquer lugar? Não, você pode colocar no chão. Tá. Pode colocar no chão. Uhum. Então, Se você tem. Ah, Pode falar, pode falar. se você tem a bolsa, né? A sacola, aí você tem que pendurar na árvore. Isso. Uhum. Mas nessa área que eu tô agora, você é obrigado a usar o Bear Canister. Você não pode pendurar a comida. Uhum. Então, e outra, o urso não consegue porque ó, o plástico é muito bem reforçado e ele não consegue abrir, quebrar, então é isso. Ele tem um sistema de. Ele é uma rosca, né? A tampa é Uhum. literalmente uma rosca. E aí ele tem um sistema que ele trava, sabe? Assim, ele tem duas travinhas, assim, que você gira a rosca é, toda, e aí ele trava.
E porque eles são muito inteligentes, sabe? Ursos são muito inteligentes. E se você tivesse só a rosca sem essa trava, eles chegam num ponto que eles aprendem a abrir, sabe? Só Sim. que como ele é feito, o Bear Canister, ele é feito de uma forma que o urso não consegue, a pata dele, ela não, ele não consegue, eles não conseguem, como que eu falo assim, Rosquear. segurar mesmo isso, eles não conseguem segurar, né, a Hum. pata, a anatomia da pata do urso, eles não conseguem realmente, assim, desenroscar, sabe? Uhum. Tanto pela trava e também pela forma que esse Bear Canister é feito. Então, assim, é bem interessante, mas porque eles são muito inteligentes e já teve histórias, assim, eu já ouvi histórias antes que, na verdade, de uma ursa, se eu não me engano, acho que em Nova York ou algo assim, que aprendeu a abrir um Bear Aham. Canister e tava Possível. ensinando os outros ursos a abrir o Bear Canister. Sacanagem. Aham, eu li essa história uma vez e eu falei, o quê? Eles são muito inteligentes. Vem cá, ursinhos. Hoje aula de abrir berquês. Aham, eles são muito. Eu fiquei assim, eu fiquei chocada de. Quando eu li, eu lembro que alguém tinha me contado essa história, eu falei, não, mentira. E aí eu fui pesquisar e era verdade, sabe assim, mas isso foi Aham. alguns anos atrás. Sim, É. legal. E aí, finalmente, Serras Nevadas. Como foi começar? Hum. Então, no início foi mais fácil. Eu lembro Uhum. que nos primeiros dias eu tava assim, nem é tão difícil assim, mas aí a gente começou a ganhar mais altitude, e ficar mais alto nas montanhas, e aí você começa a passar acho que fala passos de montanha, né, em português, se eu não me Isso, engano. correto. Aqui a gente fala É mountain pass, que é isso. quando você atravessa quando tem encontro de duas montanhas, você passa meio que no meio, né? Só que elas são bem altos, né? Uhum. Bem altas. E então, assim, geralmente tem vários passos, vários, assim. Se você planejar direitinho, você passa um passo por dia. Então, Uhum. eu acho que essa é a parte um pouquinho mais difícil e mais, ah, sei lá, assim, mais fisicamente desafiadora, sabe? Ah, e principalmente quando você tá com a mochila pesada, né? Depois que você sai da cidade, que você é, é, colocou, né, tá carregando comida para vários dias, por exemplo, água e tudo mais, e então, assim, é um pouquinho mais difícil, mas tem sido muito bonito, assim, muito lindo. É inexplicável, assim, as vistas, sabe, assim, os lagos, as montanhas em si, e cada passo que você passa, e você, parece que eu brinco, assim, que toda vez que você vai, aí você dobra uma montanha e você vem uma vista diferente, que você tá, cada vez que você chega numa vista diferente, você fica mais e mais encantado, sabe, assim, é muito lindo, muito, muito lindo aqui. É a minha primeira vez na Sierra Nevada, e eu já tinha ido no Yosemite National Park, né, que fica dentro, porque é parte da Sierra Nevada, mas eu nunca tinha entrado em si na parte mais isolada, sabe, assim, das montanhas. Então, tá sendo muito lindo, eu tô amando, é encantador, assim, desafiador, mas muito encantador também. A gente tá sempre em altitude, né, no mínimo 8.000, 10.000 pés o tempo todo, então você tem várias vistas muito lindas, e é isso, teve um passo, né, que acho que eu passei, acho que foi no meu, sei lá, quinto dia, talvez, nas montanhas, que era o mais alto, né, da Sierra Nevada, que a PCT passa, que era 13.000 pés. Esse foi um pouquinho mais desafiador, que tinha mais neve, um pouquinho mais, assim, eu tava com fiquei com um pouquinho de medo, mas no final foi até tranquilo, foi bem bonito também. Então, assim, muitas, muitas memórias até então. Muito lindo, tô amando a Sierra Nevada. Ah, legal. Aqui você tinha falado que, anotado aqui, que você estava atravessando passos de 8.000, 10.000 e depois o último 13.000 pés, que consiste de 8.000 pés, 2.400 metros de altitude, já é um passo bem alto. 10.000 Uhum. pés dá 3.000 metros de altitude praticamente. Então, nossa. E o É, último 13.000 pés são 3.962 metros, é quase 4.000 metros. Então, é muito alto isso e com certeza você é, atravessou o trecho com neve, né? Com gelo, né? sim, esse de
A verdade, assim, acho que eu já passei mais ou menos uns 6 passos até então. Uhum. Essa altitude que eu mencionei, né, entre, sei lá, 8 e 10 mil pés, a gente tá nessa altitude o tempo todo, a gente não desce menos que 8 mil pés, o que é o quê? 2 mil e alguma coisa? 3 mil metros? Isso. A gente tá sempre nessa altitude, então a gente tá sempre ali alto, mas acontece que aí, às vezes a gente, vamos dizer que, sei lá, agora eu tô em 8 mil, aí eu subo, aí depois eu desço de novo, subo, desço de novo, é basicamente assim, o tempo todo subindo e descendo. E aí os passos, o mais alto é de 13 mil pés, mas teve um de 12 mil e alguma coisa, teve os outros, acho que todos, não, nenhum deles foram menos de 11 mil pés. Todos são entre 13 e 11 mil. Tem mais um que eu vou passar nos próximos dias, nos próximos, sei lá, 2, 3 dias, que também é bem alto, acho que, se eu não me engano, acho que tá em torno de 12 mil pés, que é quando a gente entra no Yosemite National Park. Mas tá sempre assim, sabe? Descendo, sei lá, você perde 5 mil pés de altitude, sobe outros 5 mil, 10, sabe? Tá sempre subindo e descendo, então é bem desafiador. E a gente tá sempre muito alto, sabe? Então, sempre tem vistas legais e coisas legais pra ver. Vista legal, frio, e o que você tá falando aí, Frio. acima de 10 mil pés, é muito tempo acima de 3 mil metros, então é fantástico. Sim, sim. E tem bastante. Não tem muita neve, mas tem bastante, assim, pedaços, assim, que você passa que às vezes tem, sabe, assim, uma área com ainda bastante neve, mas eu não diria que esse ano, né, esse ano de 2025, não foi um ano com alta. Não teve muita neve nas Precipitação de montanhas, neve, sabe? isso. Precipitação, exatamente. Não teve muita precipitação esse ano. Então é um ano que está sendo, assim, relativamente tranquilo para a gente atravessar a Sierra Nevada. Mas ainda tem, sabe? Ainda tem algumas áreas com neve que você tem que atravessar e tudo mais. Mas no geral, em si, assim, tem sido bem, bem tranquilo. Mas tá fazendo frio à noite, bastante frio à noite, principalmente nos meus últimos, sei lá, 2 dias antes de chegar na cidade. Tava muito frio, tava assim, negativo. Não. Sei lá, eu não tenho certeza quanto, mas tava E bem, bem, bem frio. isso porque vocês estão no verão, né? No verão, sim. Acabou de começar agora o verão, é dia 21 de julho, Acabou de começar o 22. verão, sim. É. E legal. Mas você falou que teve pouca precipitação de neve, mas vocês receberam algum alerta de algum lugar, trecho que seria mais complicado ou até agora nenhum alerta? Sim, esse passe de 13 mil pés, a gente. Muita gente estava falando, né, que ainda tinha bastante neve, e realmente tinha. Essa foi a área que eu tive mais. Que eu tive que andar na neve por mais tempo, e tomar um pouquinho mais de cuidado, até porque tiveram vários acidentes lá, alguns dias antes que eu atravessei, alguns dias depois que eu atravessei também, ouvi alguns resgates que tiveram lá de pessoal que caiu, sabe, escorregou, infelizmente escorregou na, na área que a gente tem que atravessar, mas nada fatal, nada nesse sentido não, sabe, assim, só Uhum. realmente tiveram, sei lá, acho que uma moça, se eu não me engano, acho que ela quebrou o pulso ou algo assim, ela caiu e aí ela tentou se travar com o Ice Axe e alguma coisa aconteceu, acho que ela quebrou o pulso ou algo assim. Eu sei que ela teve que ser resgatada. Teve um outro casal também que teve que ser resgatado alguns dias atrás. Então, assim, coisas nesse sentido têm acontecido, mas enfim, eu acho que a gente tá sujeito, né? Então, mas tá tranquilo. Assim, eu vou dizer que tá tranquilo porque eu já passei por essa Isso, fase, é sempre mas assim, né? É sempre assim. tá tranquilo pra mim. Legal, você falou que atravessou passos aí de quase 4 mil metros, né? Isso passo, tá, Aham. pessoal? Passo é a parte mais alta entre duas montanhas. Mas você Isso. chegou a 4.421 metros, você escalou o Monte Whitney, é isso? É assim que fala? O Monte Whitney. Uhum. Mount Whitney. Então, o Mount Whitney é o
pico ou ponto, né, a montanha mais alta dos 48 estados, né, daqui dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos têm 50 estados, né, mas que é incluindo o Havaí e o Alasca, mas quando a gente fala os lower 48 states, que são os 48 estados que são conectados, né, na parte baixa, né, dos Estados Unidos. Então, fora o Alasca, que o Alasca é onde tem, na verdade, as montanhas mais altas do país. Então, a PCT, ela passa do lado ali, sabe, do Mount Whitney. Então, muita gente tira, sei lá, um dia pra escalar, pra subir a montanha, né, porque é um feito, né, algo, assim, muito legal, e é muito lindo também. Então, óbvio que eu quis fazer isso também. Fui também na ideia de subir o Mount Whitney e foi muito legal, uma experiência muito incrível, muito legal. Primeira vez que eu subi um pico tão alto, sabe? Primeira vez acima dos 4.000 metros? Primeira vez. Fantástico. E você tem uma noção de que altitude vocês partem? Porque você chega a 4.421 metros. Mas você lembra? Se eu não me engano, a gente... eu acho que a gente ganha 3.000 pés de altitude, assim. Eu acho que a gente começou porque, assim, ó, tem um acampamento, né, que fica... Eu não tenho certeza agora absoluta, mas se eu não me engano, 11.000 pés o acampamento, e aí a gente ganha 3.000 pés na subida, no final, sabe? Então, assim, não é algo muito técnico, não é algo... é algo que, assim, hikers, né, como eu, que não tenho tanta experiência, que consegue fazer, entende? Tá, são 900 metros de ganho de altimetria que você tem que subir. Mas você começou que horas? Que horas que saiu pra fazer o ataque ao cume? Que horas que você chegou lá em cima? Isso, eu fiz pro nascer do sol, então eu comecei em torno de meia-noite. O nascer do sol agora, nessa época, era, se eu não me engano, acho que é em torno de 5 da manhã. Então, me levou mais ou menos 5 horas pra subir. Fantástico. E hoje a gente tinha marcado de gravar, eu pedi pra Milene, falei, Milene, me passa umas 5 fotos pra eu escolher a foto da capa do podcast. Ela primeiro mandou uma. Aí depois falou, tá bom, vou mandar mais 5 pra você. Mandei várias. A primeira que ela mandou já era a capa, então ela no alto do Monte Whitney, então fantástica a foto. Fala dessa foto. Eu adorei a foto. Eu achei aquela foto muito legal e assim, eu acho que foi meio que o ponto mais marcante assim dessa última parte, né, que eu fiz. Então, eu falei, eu vou mandar essa daqui que ela tá legal, mas tinha várias fotos que eu queria compartilhar dessa vez, aí eu falei, vou mandar um punhado. E você tá com a placa, né, que tem o nome do monte, altitude, tudo. E pela luz, né, eu olhei e falei, caramba, pela luz o sol tá nascendo, que hora que ela saiu pra subir? Alguns minutos antes do sol nascer. Eu subi bem devagar, eu tirei, tipo, porque como foi minha primeira vez nessa altitude, eu tentei tirar bastante, descansar bastante, eu subia, sei lá, por tanta, sei lá, meia hora, 45 minutos, descansava um tempo, porque eu tava preocupada de ter altitude sickness, né, que mal de altitude. Mal de altitude, ok, interessante. Mal de altitude. Eu não tinha certeza como falava, mas eu fiquei, porque é ideal, né, que você, sei lá, que você vá um pouco mais devagar pro seu corpo ir acostumando, e aí hidratando e tudo mais, então eu tentei fazer dessa forma, e aí eu tinha um amigo comigo também, e ele também tava fazendo a mesma coisa, então a gente tomou o nosso tempo pra chegar lá. Fantástico. Eu tenho um amigo que mandou uma pergunta pra você. É o Léo Rodrigues. Milene, até o momento, qual foi o lugar, o momento mais marcante até agora da viagem, da travessia? O Mount Whitney, com certeza. ele vai adorar, ele vai rolar de rir, cara. Não fala isso, Milene, fala que foi outra coisa.
É o seguinte, o Léo, ele adora fazer scramble, né, de escalameadas, né, de montanha, né. E ele fica pegando meu pé, não, fazer uma travessia longa, porque você passa por um lugar que não tem nada a ver, só pra depois de não sei quantos quilômetros chegar num... Aí subir uma montanha e falar que é o mais bonito é a montanha, né. Então o que ele faz? Só sobe a montanha. Mas, ó, Milena, agora fala pra mim, como você vai dar valor ao Monte Whitney se você não passou pelo deserto da sua vida? Né? Com certeza. Não, eu acho que eu tive vários momentos marcantes até então, mas eu acho que, principalmente, assim, às vezes coisas pequenas também, assim, que foram bem marcantes, sabe? Mas Isso. essa ideia de subir uma montanha que você sabe que, assim, né, que, sei lá, que é mais alto do que as outras montanhas, eu acho que é meio que, sei lá, para Tá no dar um gostinho, imaginário, assim, né? dá um gostinho demais, de, sabe, assim, um gostinho a mais, e também, porque é a primeira vez, né, que eu fiz, que eu tava nessa altitude, né, e eu não ainda. Montanhista que fala? Isso. Não sou. Um dia eu vou ser, mas ainda não. Então eu acho que foi meio que marcante, assim mesmo, sabe? Mas é igual você falou, o caminho todo sempre tem, assim, uma coisa ou outra que marca, né, esse percurso, Eu mas eu sempre gostei falo pra muito, ele. foi uma experiência maravilhosa. Eu sempre falo pra ele que vale a jornada. Tudo bem, a montanha É, é um pico de adrenalina, né? De endorfina, é, de mais coisas, mas a jornada inteira que conta, né? Então, você só é, subir 5 montanhas e depois e comparar com você vai estar atravessando quase 5.000 quilômetros, né? Então, é muita história que se sim, acumula com o tempo. Mas muita coisa, assim, com certeza. uhum. Legal, mas ele vai adorar por isso, ele vai cortar a parte que a gente fala que vale a jornada, mas tudo bem. Ah, é. Uma coisa interessante que você falou é que parece boba, né? Hoje em dia parece boba, hoje pra você aí, né? Você falou assim, nossa, tem muita água aqui. Passou pelo É, deserto também, né? É, sim, é engraçado. Eu até brinquei, brincando com algumas amigas no início, né? Que a gente tava assim, nossa, acho que a gente tá tão acostumado a carregar muita água e tá preocupado onde você vai pegar água ou não, que agora que a gente tem tanta opção, parece que é muito, assim, sabe? Parece que Uhum. nossa, não me dá tanta água que agora eu tô confusa, eu não sei onde eu vou pegar minha água, sabe? E até a gente acostumar a ter esse acesso, né? Porque agora, sei lá, a cada milha que eu passo tem pelo menos um córregozinho, assim, sabe? Pequenininho. Então é uma bênção, com certeza. Você não se preocupa tanto mais, assim, nossa, será que eu devo carregar 4 litros agora? Porque mais tarde eu vou acampar e não vai ter água e eu vou precisar de água para a noite, né? Para o jantar e tudo. Então você não se preocupa tanto mais com isso, né? E me demorou um pouquinho a adaptar, sabe? A ficar mais tranquila com relação à água e só acreditar e confiar, assim, no caminho, né? De que vai dar tudo certo. Então, Mas com isso também vem o lado que tem muito trecho de neve pra você atravessar e muitos rios também, né? Tem outras preocupações. sim. Uhum, porque é a época que a neve está derretendo nas montanhas, né? Então os rios e, né, os córregos tá bem cheios, então a gente tem bastante travessias. Tem dias assim que meu pé tá molhado o tempo todo e às vezes é um pouquinho irritante, mas de novo, né? É o que eu falei um pouco mais cedo, tudo tem o seu desafio, né? E, e a água é bem gelada. A água é muito Uhum. gelada também. Então, quando a gente atravessa, eu lembro que teve um dia que a gente começou a atravessar bem cedo. Eu lembro que eu atravessei 3 córregos, assim, basicamente um atrás do outro. E eu lembro que meu pé ficou tão gelado que eu não tava sentindo meus dedos, sabe? Assim, o dedo do pé. Eu falei, meu Deus, meus dedos vão cair. Tava muito gelado. Mas é um pouquinho, assim, irritante, mas ao mesmo tempo dá pra, sabe, assim, pra controlar. O problema é só quando tem algum rio que é mais alto, né? Tipo, tem alguns aqui. Igual a sorte, de novo, né? O bom é que esse ano não é um ano com muita neve, então os rios não estão tão cheios. Mas teve alguns que, sei lá, vieram na minha cintura, talvez, ou talvez um pouquinho Nossa. mais.
Sim. É Esses são os perigoso, hein? mais cheios, sabe? É um pouco perigoso, sim, até porque, sei lá, a corrente norte e tudo mais, então não é ideal atravessar sozinho, enquanto você tá sozinho, sabe? Uhum. Muito bom. É. Uma dúvida. Para atravessar os rios, riachos, córregos que você atravessa aí, você troca o calçado? Não, eu só tenho um par de tênis. O que eu faço é tiro a palmilha, né, que tá dentro, né, do sapato, do tênis, a palmilha, ah, e fico só com o meu, só o pé e o tênis em si, sabe? Tipo, Uhum. tiro a meia palmilha e uso só o sapato para atravessar. Tá, isso porque aí depois seca mais rápido, né? O tênis molha, mas aí depois, quando eu termino de atravessar, eu, sei lá, tento secar ele um pouquinho, coloco a palmilha de volta, a meia que tá seca, e aí depois o tênis seca rapidinho, sabe? Geralmente essa é a estratégia que eu uso. Se eu sei que eu vou atravessar vários córregos, vários rios, assim, um atrás do outro, eu já vou com vou de meia mesmo, e palmilha e tudo. Às vezes meu pé molha, mas aí eu tiro um tempinho depois, quando eu sei que vai demorar um pouco mais para atravessar outro rio, e por um tempo, sei lá, vou comer ou algo assim, coloco uma meia seca. Eu tenho 2 pares de meias, então eu coloco a meia que tá seca e aí continuo. Então vai mais assim da estratégia no sentido de que vai ter quantos rios vai ter para eu atravessar hoje, sabe? Então depende assim. É. Legal, legal. Eu fiz isso também na Kungsleden, né? De tirar a meia, a palmilha, atravessei, aí beleza, depois continuei. Uhum. Só que aí tinha muita travessia de rio. Aí chegou um momento, falei, essa é uma coisa, não vou tirar nada, É. não. Aí era com meia, com palmilha e tudo, e que se vira. Normalmente É. meu corpo é quente, então eu não sinto frio, né? Então era assim o dia Aham. inteiro, então. É mais ou menos nesse sentido também. Às vezes, quando é bastante, aí você fica, ai, que saco ter que ficar É, trocando. E aí vai exatamente. assim mesmo. Ô, Mas Milene, se tá bastante frio, eu tento tirar. uhum. Hum. O que aconteceu com essa mochila? Você viu? Não, Então, eu não entendi. Eu tinha visto sua foto no início, eu falei assim, mas Ah, quebrou a alça da mochila da Milene? O que aconteceu? uma, uma alcinha, uma alça que fica aqui nas costas, né, do lado, atrás dos dois, né, dos ombros, que chama load lifter, né? Que ela ajuda quando você regula ali para o peso ficar ideal nas suas costas, para não puxar muito para trás e nem ficar muito perto das suas costas. Depende do jeito que você gosta de usar essa alcinha ali, esse negócio, né? Uhum. Mas o que aconteceu? Eu tava acampando, eu tava acampando e, enfim, dormi, acordei de manhã e fui pacotar minhas coisas e eu falei, o que aconteceu? O que aconteceu com a minha mochila? Eu vi que tava pendurada, assim, aí eu falei, ai, meu Deus, o que aconteceu foi algum roedor, não sei se foi um rato, não sei se foi um esquilo ou o que foi, veio no meu acampamento à noite e roeu aquela corda ali e também a corda que vai na minha cintura, que também é muito importante, né? Só que a da cintura ele não comeu, não roeu toda, sabe? Mas tá lifter, um dos load lifter meu, ele basicamente comeu todo. E aí eu falei, pronto, e agora? E agora o que eu faço? E aí eu lembro, aí no próximo dia, nesse dia mesmo, né, que aconteceu, eu empacotei minhas coisas e fui. E fui caminhando, e aí eu percebi que, falei, não vai dar pra ficar dessa forma, porque minhas costas começou a doer, meu ombro começou a doer bastante, porque tava, sei lá, tava desregulado, né, dos dois lados. E aí eu só coloquei uma cordinha ali, fiz uma engenhoca. Na mesma noite eu lembro que eu postei no meu Instagram e falei com a marca da minha mochila, né, a Durston, que a gente até já tinha falado sobre eles aqui.
E eles foram muito, muito, muito legais. Eles falaram, nossa, não, que isso acontece mesmo, não sei o quê, que... E óbvio que não é culpa deles, né? Tipo, coisa que, sei lá, um animal comeu minha mochila. Mas o que eles fizeram pra mim, eles falaram, olha, a solução, já que você tá na trilha, porque pode ser que a gente faça o reparo, mas vai demorar. A solução que eu te daria é pegar uma mochila nova, comprar uma mochila nova. Então, eles me deram um desconto de 50% na mochila nova. Fantástico. E foi muito legal da parte deles. E aí eu já encomendei uma mochila nova, deve chegar aqui. Aqui não, vai chegar na casa do meu amigo e ele vai trazer pra mim, que ele mora perto da área que eu tô na trilha. Deve chegar, sei lá, em 2, 3 dias, eu espero. Mas é isso, aí agora eu tô andando com a mochila, pendurada a mochila com a cordinha ali, só pra uma engenhocazinha pra ajudar. Mas foi frustrante, mas assim, acontece, né? Fazer o quê? Faz parte. Mas o que? Roeu sua barraca, seu bastão também? O meu bastão, é um dos meus bastões, meu bastão da esquerda, mas dá pra usar ainda, tá todo comidinho, nos tinhos do bichinho. Barraca também, uma das cordas da minha barraca que liga a parte interna da barraca com a parte externa que conecta no chão. Eu percebi também à noite, só à noite, quando eu fui montar a barraca, que tava comida e aí arrebentou. Mas também consegui fazer uma engenhoca e amarrar. Não vai ser muito problema, mas a mochila só uma nova mesmo, pra me ajudar. Ok. Deu uns cortes a sua fala, mas acho que deu pra gente entender no início ali. Mas legal. E agora, e aí? E o urso nessa área? Como que é? Então, aí, eu tive. Eu não cheguei a ver nenhum ainda, mas eu tava acampando. Acho que foi isso que eu até comentei também no meu Instagram, que um urso tentou entrar no meu bear canister, né? E arranhou. Foi uma história, assim, foi engraçado, porque eu uso lente de contato, porque eu tenho miopia e astigmatismo, assim, não é muito, muito, muito ruim, não é muito forte, mas eu não vejo muito bem na distância. E era mais ou menos 1h da manhã e eu escutei o barulho do bear canister. Eu falei, deve ser uma marmota, porque tem muita marmota ali naquela área. E eu tava acampando numa área muito alta, então eu não imaginava que ia ter urso, né? E a barraca, e olhei, só que eu não vi nada, porque eu não tava de óculos, não conseguia ver nada direito, tava tudo embaçado. E aí eu falei, não, deixa eu pegar meu óculos e aí vou ver, né, sei lá, se é realmente marmota. E aí eu peguei meu óculos, olhei lá de fora, não vi nada, olhei pro céu, o céu tava lindo, cheio de estrelas, tava vendo a Via Láctea, e eu falei, nossa, vou levantar, vou lá tirar umas fotos, eu preciso fazer xixi também, vou levantar. E fui na direção de onde estava o bear canister, na verdade. Aí fiz o meu xixi e fiquei lá tirando foto e olhando para as estrelas. E voltei pra barraca. E falei, não, enfim, deve ter, a marmota deve ter ido embora, né? Assustado com o meu barulho. E aí no outro dia de manhã, eu encontrei com um grupo que tava acampando na área ali, perto de onde eu tava. E aí um dos rapazes que tava acampando, ele tava cowboy camping. O urso veio na cara dele, Não basicamente. acredito. Veio na cara dele. Ele Deu acordou assim, lambida. ele falou, ele que acordou e olhou assim, e só viu a silhueta assim do urso, né, com o contraste das estrelas. Ele falou assim que foi uma imagem sensacional, mas que a hora que ele realmente acordou e viu o que estava acontecendo, ele que ficou ele falou, meu Deus. Aí eu acho que o urso, sei lá, viu ele mexendo, assustou com barulho também e saiu de perto. Mas esse mesmo urso tentou pegar minha comida, tentou pegar o dele também, e tentou pegar a comida de de uma outra pessoa que estava acampando, que tinha uma mochila, talvez tinha comida dentro da mochila ou algo assim, e rasgou um pedaço da mochila, sabe? Então foi por isso que eu soube que era o urso. E eu acredito que eu tava lá, sei lá, fazendo meu xixi, olhando as estrelas do lado do urso, e eu vi o urso. Deixa eu perguntar uma coisa. Você, na hora que você sai de noite pra fazer xixi, você sai com a lanterna de cabeça? Geralmente sim, mas nesse dia eu saí com o meu celular, porque eu queria tirar Tá. foto das estrelas. Então eu liguei a lanterna do meu celular, iluminei em volta, assim, não vi nada.
sabe? E fui tranquila, mas depois eu fiquei com medo. Depois que eu fiquei sabendo o Depois- que era, eu fiquei com medo. Ainda bem que eu não vi na hora, porque senão eu acho que eu teria ficado com mais medo ainda. Exatamente, porque normalmente lá, quando eu atravessei o Canadá, eu também saía à noite fazer xixi, só que eu saía sempre com a lanterna de cabeça e outra, eu dava um 360 graus, né? E à noite, se tiver algum bicho, vai iluminar o fundo do olho dele e acaba iluminando, né? Então, se tiver um coelho, um urso, o que for, a gente vai ver por causa disso, porque vai iluminar, vai acender o olho, né? Então, eu sempre saía Você de vê o madrugada olho assim. primeiro, Então, eu girava assim 360 graus com medo de acender dois zoinhos, assim. Mas nunca É sempre aconteceu. assim. Não, mas que terrível, que É história, hein? Caramba. E outra, seu bastão já tem história pra contar, tá tudo roído. O seu Bear Canis também já tá Tá ruído. arranhado. Tá arranhado. Várias coisas ultimamente. Nada sai ileso daí. Bom, de 4 mil e poucos quilômetros que você vai percorrer, é difícil sair tudo novinho, né? Não, com certeza. Acontece, equipamento, quebrar, coisa, é normal. Eu nunca esperei que ia sair tudo intacto, né? Eu acho que acontece e a gente tem que tentar dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, né? Pra fazer as Fantástico, coisas fantástico. aconteceu foi tudo nessa última semana, sabe? Então, eu até brinquei que essa semana foi bem cheia de eventos. Então, é que as serras agora começam a ficar a trilha mais puxada, os animais começam a aparecer mais, né? Sim, Então, o urso aí, com certeza, ele tá sim. acostumado com os trilheiros, com os hikers que passam aí, ele Ah, só tá sim, com esperando. certeza. Deixa eu ver o que tem É. hoje pra mim, né? Mas é legal, eu adoro ver a vida selvagem, sabe, assim, acho que a gente tem que, sei lá, igual eu falei, é aquela questão lá do início mesmo, né, levar o melhor de cada parte e tentar se divertir, né, no geral, porque o que importa é isso. Fantástico, isso mesmo. Milene, agora, hoje é dia 24 de junho, domingo agora eu viajo para França, onde eu vou guiar lá no Tour do Mont Blanc. Tem 2 grupos em julho para guiar e eu só volto dia Legal. 1º de agosto. Então, o próximo podcast, pessoal, é em agosto, tá? E que você ainda vai estar nas serras ou não você vai estar? Não. Eu acho que em agosto provavelmente eu já devo ter entrado em Oregon. Tá. Oh, que fantástico. Fantástico. Sim. Tô animada. Legal. Milene, obrigado por mais um podcast. Então, a gente Obrigada se vê em você. agosto, então. Sim, a gente se fala em agosto. Desculpa por algum barulho que talvez tenha sido, eu tô de fora do meu hotel. Toda vez eu te falo isso, né? É que geralmente eu compartilho o hotel com outras pessoas que estão fazendo a hike, e às vezes eles estão no quarto ou sei lá, na área, e aí eu falo, vou sair pra fora pra não ficar tão barulhento, né? Mas aí acaba que eu venho pra fora e faz barulho aqui fora, então... Então eu vou comentar, que eu e os milhares de ouvintes perceberam, né? Que você começou na parte de dentro, saiu pra fora, depois entrou de novo, saiu, entrou. Eu não tava esperando que ele... tem um casal que tá comigo, né? E aí eu não tava esperando que eles fossem voltar. E quando eles voltaram, eu falei, não, eu vou sair ali pra fora. Aí passou uma moto, e eu falei, ai meu Deus, por quê? Mas é difícil. É difícil arrumar um lugar que é calado, sabe? Então, enfim. Deu pra perceber. Aí tenho certeza que todo mundo notou isso também. Mas legal, faz parte. Mas desculpa se talvez foi muito barulhento. Não saiu nada. É de fundo, fraquinho, tranquilo. Pelo menos a gente sabe que você não tá dentro do estúdio, dentro do seu apartamento gravando, né? Então é legal. Não. Ou de sua casa, né? Não vai acontecer. Só quando eu voltar pra casa. Fantástico. Legal, é isso, então, Milene. Bom, obrigado, então. viu? Obrigada a você. A gente se fala até em agosto, então. Até mais. Tchau. Obrigado.